Olá, saudações biomédicas, entrando aqui para fazer alguns esclarecimentos sobre o processo eleitoral, né? Saudações, sejam bem-vindos. O pessoal está entrando aqui. Vou esperar aqui o Dr. Tiago entrar também e aí a gente inicia. Saudações biomédicas a todos. Saudações, Luciano. Saudações. Olá, Jéssica. Olá a todos. Ó, nosso querido doutor Tiago já está por aqui. Vamos chamá-lo aqui. Vamos aqui. Olá. Olá, doutor Fala, Daniel, Tiago. beleza? Como vai, meu amigo? Maravilha. Tudo bem? Melhor agora. Melhor agora, falando contigo. Muito frio por aí? Frio. Curitiba tá uns extremos, assim, cara. Fez 4 graus de manhã e depois fez 20 e poucos à tarde, assim. Para a saúde é uma beleza. Que beleza. Aqui no Rio, 20 graus já é frio. O pessoal já coloca um casaco, entendeu? 20 graus pra gente já é frio para botar, sobretudo, e tudo mais. Bom, meu amigo, mas vamos lá, sem delongas. Vamos ao motivo dessa nossa live. Bora. Né? E é para a gente prestar esclarecimentos. Existe muita confusão e muita informação na internet e, obviamente, os biomédicos e as biomédicas estão bastante confusos, né, nesse momento. E a gente, então, decidiu fazer essa live para iniciar os esclarecimentos e vamos nos colocar à disposição para esclarecer a todos que precisarem de esclarecimentos. Então, eu montei um roteirinho aqui com algumas perguntas para te fazer, para que a gente possa conduzir essa nossa live tentando esclarecer ao máximo as dúvidas que irão aparecer, tá certo? Maravilha. Então, a primeira questão que eu tenho para levantar para você é sobre a nota que foi publicada ontem por 4 dos 6 regionais, cujo um deles você é presidente, né? CRBM 1, CRBM 4, 5 e 6, que lançaram uma nota juntos para informar sobre uma questão da eleição do Conselho Federal. E aí a minha pergunta para você, né, é justamente isso. A nota que foi liberada ontem, ela tem a ver com a eleição do quê? Do Conselho Federal de Biomedicina ou do Conselho Regional de Biomedicina? Beleza, Daniel. Acho que é muito oportuna essa chance que a gente tem de começar a esclarecer aí para a categoria, né, o que está acontecendo. Eu acho que transparência é uma coisa que a gente preza muito, né? Infelizmente, como um todo, a gente, o brasileiro não é tão politizado, né? Muitas vezes não quer saber o que está acontecendo relacionado à política, mas sobre o ponto de vista da política da biomedicina, acho que é importante a gente pontuar algumas coisas aqui, né? Justamente porque está havendo muita confusão agora, porque nós estamos simultaneamente, né, tendo 2 processos eleitorais, né? O processo eleitoral do Conselho Federal e o processo eleitoral do Conselho Regional de Biomedicina da primeira região, né? Mas são processos eleitorais totalmente diferentes, né? Que tem o seu a sua formatação, inclusive, totalmente diferente. E a nota, na verdade, que foi emitida ontem por 4 dos 6 regionais, ela tem a ver com o processo eleitoral, mas não diretamente, né? Indiretamente, porque o que a nota, na verdade, questiona, né, é uma plenária que aconteceu no último dia 18, que, claro, tem impacto no processo eleitoral, mas no qual os regionais eles se manifestam contrário a intervenções que foram feitas em 2 regionais, né? Entre várias outras coisas que nós não concordamos que tenha sido colocado nessa plenária. Então, esses 4 regionais se posicionaram contrário a algumas atitudes tomadas nessa plenária, né? Porque obviamente que elas têm um impacto no processo eleitoral
do Conselho Federal. Mas é muito importante que haja essa distinção. Ontem, né, para começar a esclarecer um pouco do que está acontecendo na política do Conselho Regional e dos Conselhos Regionais do Conselho Federal, os 4 regionais resolveram se posicionar contrários a essas atitudes. Entre elas, né, quais foram essas atitudes? Né? Aprovar intervenções em 2 regionais, né, o CRBM1 e o CRBM5, abrir processo ético contra conselheiros, né? Abrir sindicância contra servidores, né? Aprovar despesas no Conselho Federal que não estão previstas, né, no orçamento, isso no meio de um processo eleitoral. Então, são várias coisas que a gente não concorda para o momento, para o período que a gente está vivendo, e por conta disso que os conselhos regionais se manifestaram contrários a isso. Então, a primeira questão que a gente precisa esclarecer é que ontem os regionais se posicionaram contra atitudes tomadas pelo Conselho Federal. Isso não tem nada a ver com a eleição do Conselho Regional de Biomedicina da primeira região, que também tem um processo eleitoral em andamento que, eventualmente, a gente pode discutir aqui para distinguir, dirimir as dúvidas, porque tem muita gente fazendo confusão sobre isso. E aí, já, né, te propondo isso, né, porque, obviamente, você é muito mais inteirado do que todos nós desse processo, eu vou dar 2 passos atrás para que o pessoal possa entender onde que a gente vai chegar nessa intervenção, onde que a gente vai chegar nessa plenária. Então, a pergunta que eu tenho para você é o seguinte: você poderia explicar para a gente como é que funciona o processo de eleição do Conselho Federal? É uma eleição direta? Todos os biomédicos no país votam ou não? Como é que se dá essa eleição para que a gente possa começar a destrinchar esse nó que a gente tem aí nesse processo? Isso. Muito bem pontuado, Daniel. Na verdade, a lei que criou a nossa profissão, que é a Lei 6684, ela disciplinou como se dará a eleição do Conselho Federal. A eleição do Conselho Federal ela se dará de maneira indireta. O que significa isso? Na verdade, são os conselhos regionais que elegem representantes, né, que é chamado de colégio eleitoral. Então, cada conselho regional, hoje a gente tem 6. Pela lei, isso está na lei, pessoal. A lei que criou a nossa profissão definiu isso, que o colégio eleitoral vai eleger a gestão do federal, tá? E esse colégio eleitoral é formado por quê? É formado por um representante de cada conselho regional. Então, quando chega a eleição do federal, que era para ter acontecido, né, a gente vai contar um pouquinho sobre isso, era para ter acontecido no dia 10 de maio, né? 10 de maio era para ter acontecido a eleição, né? Cada regional deveria escolher um representante, como se fosse um delegado, né, para votar nas chapas aí que estariam inscritas para uma nova gestão do Conselho Federal, né? Então, como é que acontece? Os biomédicos, eles têm direito a votar, né? Eles têm direito a votar nos seus representantes do Conselho Regional, né? Ou seja, a eleição do Conselho Regional é uma eleição direta. Então, onde que os biomédicos elegem seus representantes? Para o Conselho Regional, né? E o Conselho Regional, quando for a época da eleição do Conselho Federal, cada regional elege um delegado para votar nas chapas que estão disputando o Conselho Federal. Então, a eleição do Conselho Federal é dita uma eleição indireta. Isso não é porque a gente quer assim, né? Isso é porque está na lei. Eu vou dizer a minha opinião pessoal. Eu sou favorável a que a eleição do Conselho Federal fosse uma eleição direta, que os biomédicos pudessem escolher os seus representantes para o Conselho Federal também. Mas isso depende de uma mudança na lei, né? E isso está além do que a gente pode. Quem pode mudar a lei é o Congresso, né? Claro que a gente pode fazer um trabalho como categoria para fazer uma pressão para mudar essa lei, porque convenhamos que uma eleição indireta é algo da época da ditadura, né? Algo sim. que não é muito democrático, mas é o que a gente tem hoje. É a regra que a gente tem hoje, né? E a gente tem que cumprir a lei, tem que cumprir a regra que existe hoje. Isso é muito importante, né? Você trazer à luz essa questão da regra como ela está hoje. Isso não significa dizer que nós concordemos com a regra como ela está hoje.
mas a gente não pode desrespeitar a regra, porque ela é a lei. É simples assim, né? Então, o que você está dizendo resumidamente, né, para a gente aqui esclarecer para todo mundo, é que hoje o processo de eleição do Conselho Federal hoje é feito através de 6 votos, cada um dos regionais com o seu representante, votando nas chapas que se candidatarem ao Conselho Federal. Aproveitando esse gancho, eu já te pergunto, né? Qualquer biomédico pode formar uma chapa para concorrer à eleição do federal, né? Se a gente montar uma chapa de 20 biomédicos, a gente pode concorrer a um processo eleitoral no Conselho, desde que respeite as regras. Desde que cumpra os critérios que estão estabelecidos na lei. Na lei. Né? A lei traz alguns critérios. Você tem que ser biomédico, obviamente. Né? Você tem que estar com pleno gozo das suas capacidades civis, penais e do exercício profissional. Você não pode ter condenação por crime transitado em julgado. Então, tem alguns critérios objetivos, não é um critério subjetivo. Né? Esse eu quero, esse não quero. O critério é objetivo e o critério está na lei. Perfeito. Desde que você obedeça esses critérios, tranquilo. Qualquer biomédico que obedeça os critérios definidos na lei pode concorrer e montar uma chapa para concorrer ao Conselho Federal. Certo. E passo a passo, novamente, a eleição do federal ocorreria com este colégio eleitoral, então? Sim ou não? Isso. Como é que aconteceu esse processo? Na verdade, o que aconteceu? Né? Quando a eleição, o mandato da atual gestão do Conselho Federal foi chegando ao fim, né, era preciso startar a eleição. Diga-se de passagem, uma eleição para o Conselho Federal, ela tem que ser antes do término do mandato. Né? Historicamente, se faz a eleição meses antes do término do mandato, né? Para você ter uma segurança. Pra vocês terem uma ideia, o término do mandato do federal acontecia sempre em maio. Né? Na eleição passada, para essa atual gestão que encerraria seu mandato em maio, a eleição tinha acontecido, acho que em outubro ou novembro do ano anterior. Né? Então, assim, 7, 8 meses antes. Né? Que para você ter uma segurança ali, não fazer as coisas de maneira açoidada. Né? Mas, pois bem, desta eleição agora, esse processo eleitoral, ele aconteceu no apagar das luzes, exatamente no último prazo que poderia acontecer, né? Na véspera do encerramento do mandato. Né? O mandato acabaria dia 17 de maio, se eu não me engano, né? E a eleição estava marcada para o dia 10 de maio, com uma inovação, né? Uma coisa que contrariava a lei, que era a nomeação por parte do presidente do federal de uma comissão eleitoral que julgaria as chapas. Né? Mas essa comissão eleitoral, ela contraria a própria lei. Porque a lei diz o quê? A lei diz que quem julga quais chapas estão aptas para o processo eleitoral e quem vota nessas chapas é o colégio eleitoral. Tá? A lei diz o colégio eleitoral. E o colégio eleitoral é composto por quê? Por um representante de cada regional. Né? Então tem que haver essa distinção. Essa comissão eleitoral que foi nomeada, ela não existe na legislação. Ela foi uma inovação, o que causou muita estranheza, né? Porque uma comissão eleitoral formada de pessoas alheias à biomedicina agora definiria qual chapa ou quais candidatos estariam aptos ou não para o processo. Né? Essa comissão que causou estranheza foi alvo de um processo, né, de judicialização, de questionamento por parte de alguns regionais, que culminou, né, numa decisão da justiça informando que essa comissão ela é ilegal, ela não pode existir. Não pode existir uma comissão alheia. É uma quebra de regra total, é uma inovação na regra que não está prevista em lei. Né? E o juiz determinou que a lei diz que quem determina, que avalia os candidatos e quem vota é o colégio eleitoral. Então, isso foi uma coisa que causou muita estranheza. Mas, pelo menos, a gente conseguiu essa vitória de falar assim, não é comissão, essa coisa aí de que o presidente nomeia uma comissão de última hora
para gerir a eleição não existe. A lei diz que é o colégio e vai ser o colégio, e a justiça assim determinou. Perfeito. Bom, com a queda da comissão, né, então entrou a comissão, né, foi numa plenária, entrou a comissão passou então a assumir os trabalhos até que foi derrubado pela justiça a nomeação desses membros que não estão previstos na lei que faz, né, jus à eleição do Conselho Federal. Uma vez derrubada essa comissão, foi devolvida ao Colégio Eleitoral o direito, né, de avaliar as chapas, certo? Essas chapas que foram candidatas ao Conselho Federal, elas foram impugnadas, sim ou não? O colégio eleitoral, então, pela lei, se reúne 24 horas antes da eleição. Isso está na lei, tá, pessoal? Tudo está na lei. Podem procurar lá, a lei 6684. Né? Ela diz que o colégio eleitoral vai se reunir 24 horas antes da eleição para avaliar as chapas. E foi isso que o colégio eleitoral fez, né? Ou seja, a partir do momento que a justiça definiu que não existe essa tal de comissão, o colégio eleitoral, que tinha um representante de cada regional, eleitos para isso. Cada regional precisa fazer uma plenária. Cada conselho regional faz uma plenária para escolher seus representantes, né? E esses representantes representam, o próprio nome diz, né? Representam aquela jurisdição, né? Uhum. Por quê? O biomédico elegeu aquela chapa para o conselho e aquela chapa do conselho elege alguém para ir lá representar aquele conselho no colégio eleitoral. Então, o colégio eleitoral se reuniu e nós tínhamos 2 chapas inscritas, né? E as 2 chapas foram habilitadas, né? Elas não descumpriam a regra, porque a regra ela é simples, ela é objetiva. Não tem que ter perseguição política nem nada disso. O colégio eleitoral fez um trabalho muito técnico. São biomédicos, cumprem X, Y ou Z, são 5 ou 6 critérios, que agora eu não vou lembrar de cabeça, mas cumpre isso, é biomédico, está em pleno gozo das suas capacidades civis, penais e de exercício profissional, não tem condenação. Tá tudo bonitinho, as 2 chapas foram eleitas e elas estavam aptas para que no outro dia houvesse a eleição e fosse declarado, com base nos votos do colégio eleitoral, qual era a chapa que seria vencedora. Tudo com base na lei 6684 de 79. E isso aconteceu, então, essa promulgação das chapas, né, aprovando, aconteceu na quinta-feira, e na sexta-feira, às 10 horas, ocorreria a eleição do federal, certo? Exatamente. Essa eleição ocorreu? Essa eleição não ocorreu porque houve uma decisão judicial que saiu às 8 horas da noite da quinta-feira, né? Assim, poucas horas antes da eleição ter acontecido, suspendendo o processo eleitoral, né? Então, o colégio eleitoral se reuniu no dia 9, na véspera da eleição, avaliou as chapas, aprovou as chapas, e no outro dia a eleição ia acontecer, mas aí, por uma decisão judicial, a eleição foi suspensa. E é a situação que a gente se encontra hoje. Certo. Aí, nesse momento, no tempo, a eleição foi suspensa e até então o mandato da chapa da atual gestão, ela encerraria. Isso. Ou seja, como eleição era para ser no dia 10. A eleição era para ser no dia 10. Ela não ocorreu por conta dessa suspensão por decisão judicial, e o mandato acabou no dia 17, uma semana depois. A partir do dia 18, o federal, em tese, já não teria mais diretores, não teria presidente, não teria mais uma gestão. Então, do dia 18 em diante, a princípio, nós não teríamos, né, Conselho Federal instituído naquele momento. O Conselho estaria acéfalo, né? Isso. E aí, afinal, qual é a decisão que entrou em vigor? Porque depois disso, houve uma decisão que devolveu a chapa da situação, até para que houvessem pagamentos, né? Para que pudesse ter uma decisão sobre o processo eleitoral, devolveu a chapa atual, né? Todos os poderes do Conselho Federal. Novamente, eles ganharam mais tempo como Conselho Federal. Eu acho que antes até, Daniel, se você me permite, claro, né? Eu acho que vale a pena a gente esclarecer o motivo pelo qual
a eleição foi suspensa. Sim. Eu acho que isso é importante, né? Por que a eleição foi suspensa? Né? A eleição foi suspensa porque alguém questionou o processo eleitoral, né? Então, uma biomédica, né, entrou com uma ação questionando o processo eleitoral. Cara, legítimo, né? O que aconteceu é que o juiz, na primeira instância, né, numa decisão muito bem fundamentada, né, ela questionou e falou assim, ó, eu estou questionando a eleição do federal porque não existe uma regulamentação para essa eleição. Só que a profissão ela existe há mais de 40 anos. Uhum. E o Conselho Federal existe há mais de 40 anos e sempre as eleições foram feitas e isso nunca foi questionado, que não existia uma regra para o processo eleitoral, né? Os membros do Conselho Federal eles eram eleitos de 4 em 4 anos. Inclusive, o atual presidente do Conselho Federal está lá há 29 anos. Então, há 29 anos ele é eleito por essa regra. Né? E agora, né, depois de mais de 40 anos, uma biomédica questionou na justiça as regras do processo eleitoral. E qual foi a resposta do juiz? Né? O juiz falou assim, não, existe regra. Essas regras, elas existem e assim por diante. Beleza, disse que as regras existem. Só que, não contente com essa decisão, a biomédica recorreu, né, o que a gente chama de agravo de instrumento. Ela agravou. Né? Lembrando que a gente está falando do Conselho Federal. Né? Isso. As regras do Conselho Federal. Né? Então, assim, ela não contente com essa decisão, agravou. E qual que foi a resposta? Porque, assim, era uma biomédica questionando o Conselho Federal. Quando o juiz falou assim, Conselho Federal, fala para mim aí, existe regra? Sabe o que o Conselho Federal respondeu? Não existe. Não existe. Ué, mas estranho. Faz mais de 40 anos que tem eleição e agora o Conselho Federal fala que não existe regra? Aí o que o juiz falou? Bom, se a pessoa está falando que não tem regra e o Conselho Federal está falando que não tem regra, então pode parar. Para essa eleição aí para a gente criar uma regra. Estabelecer as regras. Mas essa regra, ela existe. Tanto é que um monte de gente está sendo eleita há mais de 40 anos com essas regras. E aí fica parecendo assim, ó, enquanto eu estou ganhando, vale a regra. Quando eu eventualmente não for ganhar, aí não tem regra. Então, e é até curioso, soa, né? como isso. Porque, né? Soa como isso. Até porque nos dois caminhos, né, Thiago, leva ao mesmo cenário. Se não existia regra, como é que as pessoas passaram 29 anos se elegendo? E se existia regra, que loucura é essa do Conselho responder que não existia regra? Não consigo nem... Não faz nem sentido. Mas, né? Tudo bem. Já que não existe regra, agora estamos aqui. Vamos criar uma regra. Perfeito. Beleza. Tudo bem. Vamos criar uma regra. Segue o jogo. E aí, para esta criação da regra, o juiz entendeu, então, né, o desembargador em Brasília entendeu, então, que deveria devolver o mandato ao o que aconteceu é o seguinte, como o desembargador lá, o juiz, né, ele decidiu que a eleição ia ser suspensa e que precisava ter uma regra, né, o mandato acabou. E aí, todo mundo questionou o juiz, assim, falando assim, e agora? Faz o quê, né? Não tem que pagar a conta, tem que fazer a eleição, tem que fazer várias coisas, né? E aí o desembargador deu uma decisão falando o seguinte, ó, prorrogue-se o mandato da atual gestão de todos, da atual gestão, por 90 dias para honrar os compromissos financeiros e realizar a eleição em 4 de setembro. A eleição do Conselho Federal está marcada novamente para o dia 4 de setembro. E a prorrogação do mandato da atual gestão do Conselho Federal, ela tem como objetivo, por determinação judicial, o pagamento dos compromissos financeiros, honrar os compromissos financeiros do Conselho, tem que pagar salário de funcionário, tem que pagar aluguel, tem que pagar um monte de coisa, né? que a estrutura exige, e realizar as eleições. Então, isso foi definido em uma decisão do juiz. Ou seja, fazer um mandato tampão, né? Perfeito. Um mandato precário ali, provisório,
né, prorrogando por 90 dias até que a eleição fosse realizada. Ou seja, a ideia do desembargador nessa decisão é, olha, o conselho ele precisa continuar pagando seus funcionários, precisa continuar fazendo as suas funções administrativas e precisa, já que está dizendo que não Funções existe uma administrativas normais, né? mais, Nada né? que mude Pagamentos, nada daquilo que que você precisa extrapole. fazer do dia a dia, Exatamente. porque a gente está falando de um mandato tampão, né? Ó, você tem um prazo de validade, é 90 dias, então faz o que tem que fazer, concordo? Seria o lógico, né? Aham, perfeito. E também para que pudesse ser feita a eleição no dia 4 de setembro, certo? Então, essa era a decisão. E aí, bom, e aí que a gente vai chegar no que a gente começou a nossa live aqui, né? Que você falou um pouquinho sobre essa questão das intervenções. Essa diretoria, então, novamente no Conselho Federal, ela realizou uma plenária, é isso, né? Que é o motivo da nota que foi divulgada ontem, certo? Isso, Aí vamos falar um exatamente. A pouquinho dessa nota. plenária. Então, tudo isso aqui é para chegar na plenária, né? Então, assim, tudo estava acontecendo, beleza, decisões judiciais você não questiona, você cumpre, né? Cumpre. Então, tá judicializado, beleza, prorrogou o mandato, ótimo, tem que fazer isso mesmo. E aí, o mandato estava prorrogado e logo depois do mandato dessa atual diretoria, dessa atual gestão do federal ser prorrogado, foi chamada uma plenária, né? E nessa plenária, e aí começaram as primeiras coisas que a gente questiona, né? Um dia antes da plenária, saiu uma portaria do Conselho Federal destituindo não, deixa eu corrigir, nomeando um novo tesoureiro e um novo secretário, né? Mas assim, a decisão, ela não falava que era para fazer isso, né? Uhum. Um novo tesoureiro e um novo secretário foram nomeados. Mas o tesoureiro e o secretário da gestão que estava sendo prorrogada, eles já existiam, né? Uhum. Que eram o atual presidente do CRBM1 e o atual presidente do CRBM5, respectivamente, Dr. Dácio Campos e Dr. Renato Minoso. Eles eram tesoureiros e secretários, né? Mas, Massuda, só para te interromper, e na decisão judicial vinha escrito claramente, devolver a diretoria, né? Devolver o mandato do presidente e conselheiros. Ou seja, todo mundo. Não é só todo mundo está de volta dentro desse período, né? Desse período, todo mundo foi reconduzido provisoriamente, né? Perfeito. Mas numa atitude monocrática, assim, numa portaria, né? O atual presidente, que teve o seu mandato prorrogado, nomeou o novo tesoureiro e secretário, né? Que causou muita estranheza, porque isso é um dos alvos da nota, né? Porque já existia um tesoureiro e um secretário. Por que nomear um outro tesoureiro e um outro secretário? Não existe nenhuma justificativa. Não tem nenhuma olha, justificativa. Estamos trocando o tesoureiro por este motivo. Nenhuma não existe justificativa. Entendi. Nenhuma justificativa. Tá? E isso antes da plenária acontecer. Tá? Perfeito. E aí a plenária aconteceu. E assim, o que era para acontecer naquela plenária, em tese? Dar ciência aos conselheiros da decisão judicial que prorrogou o mandato, que tinha como objetivo o quê, de novo? Honrar os compromissos financeiros e realizar a eleição. E o que aconteceu nessa plenária? Um monte de absurdo, que é o que está sendo questionado justamente nessa nota. Quem lê a íntegra da nota vai ver que esses 4 regionais, eles repudiam tudo que aconteceu nessa plenária, justamente por entender que ela extrapola aquilo que foi definido na decisão judicial. Nessa plenária é decidido, então, com votos simples, né, de quem lá estava, dos conselheiros, foi decidido, então, a intervenção do CRBM1 e a intervenção do CRBM5 com a abertura de um processo ético contra o presidente do CRBM5, o Dr. Renato Minoso. Isso é o que esta plenária, por decisão monocrática, enfim, decidiu
sobre o CRB1000 e o No caso da CRB5. plenária, não é uma decisão não monocrática. é verdade. Uma decisão da plenária, né? Da plenária, né? Que teve votos simples com maioria a favor. Né? Isso, teve votos, então a plenária é composta por 10 conselheiros, né? Uma das coisas que a gente questiona, inclusive, na nota, é o descumprimento de uma regra da plenária, né? Uhum. O regimento do Conselho Federal, ele é claro em dizer que a plenária, ela tem que ter um representante de cada regional, né? Isso é óbvio, né? Você fala assim, pô, todos os regionais têm que estar representados Perfeito. numa plenária do federal, Perfeito. certo? O conselheiro do CRBM4, titular, o doutor Edivaldo, né? Ele estava impossibilitado de ir a Brasília e solicitou a participação de maneira remota, como sempre aconteceu. Sempre, tá? O próprio presidente já participou de plenárias de maneira remota. Todos os conselheiros, eventualmente, quando tem algum tipo de impossibilidade de se deslocar a Brasília, tiveram a oportunidade de participar de maneira remota. Existe resolução do Conselho Federal, inclusive, que autoriza esse tipo de participação de maneira remota. Inclusive, essa resolução foi editada na época da pandemia, né? Obviamente, porque a gente não tinha a oportunidade de se reunir presencialmente por conta das limitações sanitárias, né? Então, assim, existe todo um regramento para isso. E aí, a participação do doutor Edivaldo, representando o CRDM4, ela foi impedida, né? Ela foi, por decisão do presidente do CFBM, impedida de acontecer e, curiosamente, existiam alguns suplentes já lá na porta, presencialmente, esperando para assumir essa posição na plenária, né? E aí, a ausência do doutor Edivaldo, mais de um outro conselheiro depois que se saiu, né? Decidiu por se ausentar, também escolheu não participar da plenária, das votações, ele saiu, e 2 conselheiros suplentes estavam lá fora esperando e foram convidados, então, a assumir a titularidade e poder votar nessas questões tão graves, né? Ou seja, 2 conselheiros suplentes assumiram, né, na última hora ali, porque estavam estranhamente já esperando ali fora, né, para votar intervenções, para votar abertura de processos éticos contra presidentes de regionais, abertura de crédito especial para projetos que aí fazer um parênteses, são válidos, né? A Câmara da Mulher Biomédica que foi aprovado é uma iniciativa muito louvável por parte do Conselho Federal, mas houve a abertura de crédito especial no valor de 15% do orçamento do federal, 15% do orçamento do federal, Bastante, significa em torno de 2 bilhões de reais, pessoal. Então, assim, a véspera de uma eleição, né? Você abrir um crédito especial. Isso não estava na decisão. Concorda comigo que abrir um crédito de 15 milhões de 15% do orçamento, ou seja, 2 milhões de reais, isso significa honrar compromissos financeiros? Nenhum. Que é o que estava na decisão, Nenhum. né? Que foi o que a decisão ela diz: honrar compromissos financeiros e marcar a eleição. Honrar compromissos financeiros é abrir um crédito de 15% do orçamento do federal, é fazer intervenções em conselhos regionais que sabidamente são oposição à atual gestão, né? Então é isso que a nota questiona. Perfeito. É isso que a nota tenta trazer luz aos biomédicos do que aconteceu nessa plenária do dia 18 de julho. E, obviamente, né, quando foi promulgada a nota ontem, isso causou muita confusão, porque, paralelo a isso, que é o nosso segundo tópico aqui, está acontecendo também a eleição do regional, que tem um pouco a ver com essa intervenção, enfim, um pouco a ver com essa condução do Conselho Federal. E essa nota, então, trouxe à luz algumas pessoas que falam sobre mas é chapa única, o que está acontecendo, porque eu vou ser multado se não votar, coisas desse tipo. E isso nos remete, na verdade, à eleição que está acontecendo
no Conselho Regional de Biomedicina. Que eu sei, doutor Tiago, que não é o seu regional. Mas como eu sei que você tem bastante conhecimento, a gente vai bater um papinho aqui também, se você me permitir, sobre a eleição do Conselho Regional. Então, acho que a gente já esclareceu para todos, né, que o que a gente estava falando até este momento era sobre a eleição do Conselho Federal de Biomedicina, cuja eleição é uma eleição indireta, formada pelo colégio eleitoral que avalia as chapas e que um representante de cada regional vota na chapa do federal. Basicamente isso, explicando todo esse passo a passo e essas guerras, né, que eu vou chamar de liminares daqui para lá, que aconteceram para o Conselho Federal. E agora falando um pouquinho do Conselho Regional, que eu sei que você tem também conhecimento, a eleição do Conselho Regional ela é uma eleição direta. Exatamente, né? Então, cada um dos 6 regionais também tem um mandato de 4 anos. E aí, os biomédicos, eles têm o quê? Tem a obrigação, né? E o voto é obrigatório, como o voto é obrigatório também para os cargos eletivos, lá para prefeito, para presidente, assim por diante, né? Então, para os biomédicos também é obrigatório que eles elejam o quê? Os seus representantes para o Conselho Regional, né? E de tempos em tempos, né, o mandato do Conselho Regional também é de 4 anos, e aí cada um dos 6 regionais é chamado para fazer essa eleição, que é uma eleição direta. Todos os biomédicos inscritos, eles são obrigados a votar. Ah, eu não votei, como que vai acontecer comigo? Eu vou ser... Não, você tem um período para justificar o voto. Igual Perfeito. Quando você vai votar lá para presidente, para prefeito, né? Vai ter eleição para prefeito e vereador agora esse ano, né? Ah, eu sou obrigado a votar? Sim, né? E se eu não votar, eu vou ser multado? Depende, né? Você tem um período para justificar o seu voto, né? Se você justificar o motivo, não conseguiu votar, beleza, não vai ter problema nenhum, né? Mas não votar e não justificar o voto, aí, como qualquer eleição, tem uma consequência, né? Mas isso vai muito da postura que o biomédico tem que ter para a categoria, né? Tipo, é a chance dele escolher os representantes aí para a sua categoria. E só para trazer mais luz a isso, né? No regulamento eleitoral padrão, que a gente chama de REP, que regula todo esse processo do Conselho Regional, da eleição do Conselho Regional, existe lá uma cláusula que diz que cada biomédico ter 30 dias após a eleição para justificar o não voto. E que pode acontecer por vários motivos, né? Você só vai lá enviar um e-mail, esse e-mail então vai chegar lá informando qual é a justificativa, certo? Eu queria dar um passo atrás, né, antes da gente chegar na eleição propriamente dita, e falar um pouquinho sobre as chapas, né? Assim como no Conselho Federal, no Conselho Regional, as chapas podem se candidatar a 20 biomédicos que queiram se reunir, podem se candidatar. Seguindo o quê? A REP. Regimento. O regimento, que é o regimento ou regulamento eleitoral padrão, que a gente chama de REP, né? Exatamente. E esse regulamento, esse regimento, ele trata de regras para que haja a candidatura. Primeira pergunta, quem é que faz a REP? Ou quem é que pode falar sobre a REP? O regulamento eleitoral padrão, né, que é o que a gente chama de REP, ele nada mais é do que uma resolução do federal. Perfeito. Então, quem dita as regras de como vai funcionar a eleição dos regionais é o Conselho Federal, tá? E quem dita as regras de como vai funcionar a eleição do federal é a lei, né? É a lei. Então, assim, tem uma hierarquia de normas, né? Vem a Constituição, depois vem a lei, depois vem as resoluções, depois vem as portarias. Não pode uma portaria, por exemplo, como foi a portaria, lembra? Vou voltar lá atrás. A portaria nomeou uma comissão eleitoral de pessoas alheias. A portaria não pode contrariar a lei, né? Perfeito. Porque ela está acima, hierarquicamente, ela está acima, né? Então eu tenho a Constituição, a lei, as resoluções e portarias, né? Então, assim, as resoluções, elas disciplinam como se dá a eleição nos regionais. E quem
emite essas resoluções? O próprio Conselho Federal. Então, Eu vou fazer só mais uma consideração também, porque existe uma resolução que é o regimento interno do Conselho Federal, tá? O regimento interno do Conselho Federal também traz regras da eleição do Conselho Federal, tá? Então, a eleição do federal, ela não está disciplinada só na lei, ela está disciplinada na lei e no regimento interno do Conselho Federal, tá? E o Conselho Federal editou uma resolução que é chamado de Regulamento Eleitoral Padrão, perfeito. que traz as regras para eleição dos conselhos regionais. Todos os Perfeito. conselhos regionais têm que fazer eleição seguindo as regras do Regimento Eleitoral Padrão. Então, só para deixar bem claro para todo mundo que está nos assistindo, o Conselho Regional de Biomedicina segue a REP, o Regulamento Eleitoral Padrão, que é uma resolução do Conselho Federal. Eu acho que é bem importante a gente deixar bem claro, porque dos assuntos que vão derivar aqui, a gente vai possivelmente voltar a essa REP, porque ela possui regras, né, que fazem com que as chapas candidatas tenham que ter algumas premissas para se candidatar aos conselhos regionais, né? Dentre elas, enfim, alguns anos como biomédico, exercer a sua função como biomédico, seguir alguns padrões, né? Esse processo eleitoral, e aí eu posso dizer porque eu já fui lá e já conferi, ele está divulgado no site do CRBM1, lá nas notícias, tem uma aba de eleições, e cada uma das etapas do processo eleitoral está lá muito bem descrita, desde a promulgação do edital pelo Conselho Federal até o momento atual que a gente está. Então, existe aí todo um processo temporal em que indica cada uma das etapas que foram acontecendo, né? Pois bem, lá no Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região, existiram 3 chapas candidatas. É isso, não é? Foram 3 chapas que se candidataram ao pleito para serem avaliadas por uma comissão para saber se essas 3 chapas poderiam concorrer ao pleito seguindo esse regulamento eleitoral padrão. É isso, Thiago? Isso. Então, quando começa uma eleição regional, isso tem que ser autorizado pelo Conselho Federal. Então, o Conselho Federal startou a eleição do CRBM1, né? É nomeada uma comissão eleitoral, e aí, agora sim, né? Porque a eleição do Conselho Federal é uma eleição indireta, certo? Então, assim, quem avalia as chapas? Quem avalia as chapas? O colégio eleitoral. Só que a eleição para o Conselho Regional é uma eleição direta. São os biomédicos que votam. Então, não dá para os biomédicos que votam avaliarem as chapas, se elas cumprem ou não as regras, certo? Então, no caso da eleição dos regionais, aí sim há uma comissão eleitoral. Essa comissão eleitoral ela é nomeada e ela vai verificar se as chapas inscritas elas preenchem as regras do regulamento eleitoral padrão. Conferir. Você preenche aqueles requisitos que estão no regulamento que o próprio federal criou, né? O próprio federal criou as regras. Então a comissão faz o quê? Avalia se aquelas chapas que se inscreveram, elas estão preenchendo aquilo que está definido na regra, né? Vamos fazer um parênteses, né? O colégio eleitoral da eleição do federal, o colégio eleitoral avaliou as chapas e falou, elas preenchem os requisitos. Ok? Perfeito. Beleza. Mas quais são as regras? As regras elas estão na lei e no regimento interno do federal. Preenche? Ok. O que vai acontecer? Na eleição do Conselho Regional, do Conselho Regional 1, né, da primeira região, que é o que a gente está discutindo, 3 chapas se inscreveram. Perfeito. E a comissão eleitoral avaliou essas 3 chapas. E ela, olhando os requisitos do regulamento eleitoral padrão, ela observou que 2 dessas chapas não preenchiam os requisitos das regras que o próprio federal criou, né?
Então, assim, não foi que tinha chapa única, era só uma chapa. Não, teve uma chapa que preenchia os requisitos. Perfeito. As outras duas não preenchiam. Isso não sou eu que estou falando, porque não sou eu que avaliei, tá? Isso Se eu está, fosse... inclusive, à disposição de qualquer biomédico que queira entrar no site do Conselho Regional, lá no processo eleitoral, existe um documento que fala, candidato a candidato, quais foram os quesitos que ele cumpriu e que ele não cumpriu. Esse documento é público, está lá no portal do CRBM1, porque existe uma narrativa hoje, né, dizendo assim, porque nós cumprimos todos os requisitos e fomos impugnados. Bom, isso fica claro nesse documento, o motivo da impugnação, o do porquê cada candidato que lá está não poderia participar do pleito, né? E aqui cabe também uma observação, se a gente pensa, né, que uma chapa não é capaz de organizar documentos dentro de uma regra para um pleito como esse, imagina fazer a gestão de um conselho do tamanho da biomedicina, né? Então aqui cabe essa observação, porque de fato é isso, né? Tá lá. Qualquer biomédico pode consultar o link. Eu vou pedir que alguém coloque, inclusive, o link aqui para que as pessoas possam consultar esse documento que fala justamente sobre o não cumprimento da REP. E o que é mais curioso, Thiago, é que essa REP, ela, como você já bem disse, e a gente já sabe, ela é do Conselho Federal. E eu não estou dizendo que eu concorde com a REP. A questão é que ela é a que está hoje. A gente pode buscar a mudança da REP, a gente pode entender como que essa votação poderia ser melhorada, mas fato é que ela é o que nós temos hoje para o processo eleitoral. E ela é uma regra que está aí e que precisa ser cumprida. Esse é o fato, né? Certo? Exatamente. Então, assim, a gente tem uma regra e é preciso cumprir essa regra do processo eleitoral e separar exatamente, e o objetivo da live é justamente esse, né? Separar essa confusão que tem sido feita entre o que está acontecendo no Conselho Federal, que foi o motivo desses esclarecimentos aí, dessa nota de esclarecimento por parte dos regionais, e o que está acontecendo no Conselho Regional de Biomedicina da Primeira Região, que tem uma eleição direta, que também agora está suspenso, porque o regional sofreu uma intervenção, né? Uma intervenção que 4 regionais consideram ilegal, né? Então, agora, por óbvio, está parada a eleição no CRBM1 por conta dessa intervenção, e a gente chega exatamente nesse cenário. Acho que é fundamental que a comunidade, que toda a biomedicina entenda o que está acontecendo, né? A gente está aí disponível para o debate, para poder esclarecer mais, para quem quiser questionar coisas. A gente está aqui para falar a verdade, né? Acho que isso que é o ponto mais importante, é esclarecer a verdade. Não cair em falsas narrativas, né? De que é X, Y ou Z que está acontecendo. A gente está aqui para esclarecer a verdade. E diga-se de passagem, a gente está esclarecendo a verdade só no processo eleitoral. Porque tem muitas outras verdades que precisam ser esclarecidas, mais por questões judiciais. A gente vai esclarecer em um momento oportuno. A gente vai se limitar nessa live a esclarecer as questões eleitorais. Apenas para dar clareza, mostrar para todos os biomédicos que, aliás, né, é muito importante falar isso, né? Você não precisa confiar no que eu estou falando, no que o Thiago está falando. Seria só mais uma narrativa. Leia documentos, corra atrás. Veja quais são os documentos que estão lá no portal. Mas eu acho, Daniel, particularmente, que essa live ela foi muito importante, digamos assim, porque a maioria dos documentos, das decisões, das atas, elas têm muitos termos jurídicos, ela é muito técnica, né? Então, a live é importante para que nós que somos aqui, muitas vezes os leigos, né? Eu, obviamente, né, por conta até da minha formação profissional e pelo caminho que eu decidi escolher aí como carreira e por esses anos de gestão que eu tenho, tanto à frente do conselho quanto em outras áreas, né, tenho uma boa capacidade de poder interpretar
todo esse aspecto jurídico e entender o que está acontecendo. Mas para a maioria dos biomédicos que não são obrigados, obviamente, a entender todos esses termos jurídicos e todo o contexto político que acontece aí dentro da nossa querida biomedicina, essa live ela é fundamental, né? Ela é necessária para que a gente traga mais, de uma maneira mais didática, digamos assim, Sim, perfeitamente. o que está acontecendo. E tudo no seu tempo, né? Como aconteceu em cada etapa para a gente chegar até a intervenção, para a gente chegar, né, nesse pleito em que a gente tem as chapas do Conselho Regional, 2 delas sendo impugnadas. Tudo isso precisa ser contado como um histórico, com o seu histórico. Porque a narrativa pontual de que nossa chapa foi impugnada, ela é simplesmente uma narrativa pontual que não traz nenhum contexto, não tem nenhuma base. Por isso, a gente resolveu fazer essa live, para que todos os biomédicos, todas as biomédicas, pudessem, de uma forma didática, entender melhor o que está acontecendo. Isso, porque se você pega a versão de apenas um lado, eventualmente, e fora do contexto, né, você acaba caindo numa narrativa que cola, né, muitas vezes, né? Ah, olha só, eu sou a vítima, né? Mas não, tem que entender o cenário como um todo para poder ver a biomedicina de um outro ângulo, assim, né? E é até curioso, né? Porque, assim, a véspera do processo eleitoral do federal, e aí vamos voltar para o federal, né? Já que, né, foi o que motivou o nosso começo do debate e as notas, inclusive, né? A nota conjunta, né? É curioso que a véspera da eleição do Conselho Federal, né? Que, de novo, era para ter acontecido no dia 10 de maio, mas vai acontecer por determinação judicial no dia 4 de setembro, 2 regionais que são oposição sofrem intervenção, né? E são nomeados interventores aliados à atual gestão. Então, assim, isso é muito curioso, para não dizer uma outra palavra, eu usei o eufemismo, né? Ou Curioso, seja, dos 6 votos que nós tínhamos para o Conselho Federal, 2 deles hoje estão sob intervenção, né? O que direciona a votação para um outro caminho completamente diferente daquele que se anunciava, possivelmente. Não é isso? Exato. E aí agora a gente está tentando esclarecer isso para a comunidade biomédica, para que ou uma decisão judicial reverta esse status quo, ou haja uma pressão, uma mobilização da categoria para falar assim, não, quem representava o CRBM1 e o CRBM5 foi quem nós elegemos. Nós queremos que esses aí votem no quem foi legitimamente eleito por nós biomédicos, vote no processo eleitoral do Conselho Federal que se aproxima. Perfeito. E, bom, e para terminar a nossa live, está chegando o nosso tempo aqui, né? Eu queria só deixar uma frase de que renovação se faz com responsabilidade e verdade. É assim que se faz renovação de verdade, tá certo? Então, eu queria te agradecer imensamente, porque nesse processo, vir dar as caras aqui, poder esclarecer, não é fácil, mas eu queria te agradecer imensamente a sua disposição, o seu tempo. Eu sei o quanto que ele é precioso, né? Em virtude de tudo que você faz. Queria te agradecer a comunidade biomédica que esteve aqui com a gente para esse esclarecimento e fazer com que essa live chegue a mais pessoas, a mais biomédicos no Brasil inteiro, para que eles possam entender um pouquinho, né, do que está acontecendo dentro da biomedicina. Então, muito obrigado, doutor Tiago. Agradeço imensamente. Saudações biomédicas. Beleza, valeu, Daniel. Eu que agradeço, acho que a oportunidade. Eu disse que essa live ela é necessária para que todos os biomédicos possam saber aí um pouquinho melhor o que está acontecendo. Como eu disse, a gente está aberto ao debate, né? Eu acho que a gente está aqui realmente para poder esclarecer. Eu acho que a biomedicina ela não cabe mais não saber. Eu acho que o mundo de hoje não cabe mais não ter as informações, né? Então, a gente vai estar à disposição para poder esclarecer toda a comunidade. Como você disse, dar a cara aqui, a gente não tem medo de dar a cara aqui, porque o que é certo, a verdade é a verdade,
e a gente está aqui para trazer a verdade para todos os biomédicos, beleza? Perfeito. Grande abraço aí. Tomara que isso inspire Compartilhem novas lives. essa live com o maior número de pessoas para que haja luz aí a todos os biomédicos sobre o que está acontecendo. Muito obrigado e que essa live inspire, quem sabe, né, novas lives para a gente esclarecer os próximos passos que vão acontecer. Muito obrigado, doutor Tiago. Saudações biomédicas, saudações biomédicas a todos. Vamos Valeu, encerrando pessoal. aqui a nossa live. Tamo junto. Como é que eu salvo? Eles ficam correndo de usar.